Boa noite, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um culto. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 16/4 e nós estamos aqui para orar, para buscar a presença de Deus. E eu tenho a certeza que Deus ele tem preparado algo especial para nós, amém? Graças a Deus que você pode estar assistindo. Nós ainda estamos com as igrejas fechadas, infelizmente, meus irmãos, nós ainda não podemos estar fazendo as reuniões presenciais. Mas eu tenho a certeza que Deus ele tem algo hoje para falar no seu coração. Amém? Mas antes da gente falar, antes da gente ouvir a voz de Deus, eu quero que você prepare o seu coração nessa noite. Mas abra o teu coração de verdade, porque a palavra de Deus ela diz que a palavra de Deus ela é a boa semente. Mas a boa semente ela precisa encontrar uma terra boa. Meu irmão, então deixa o seu coração ser essa terra boa nessa noite. Deixa o seu coração ser a terra aonde o Senhor vai plantar a semente dele e essa semente ela vai crescer em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento e abre o teu coração para Deus. Senhor meu Deus, querido e amado Pai, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nessa noite. E eu te peço, Senhor Deus, abençoa, Pai, essa pessoa que está orando comigo agora. Essa pessoa, meu Deus, que está abrindo o coração dela e está dizendo, Pai, eu preciso do Senhor. Pai, vem falar no nosso coração. Vem falar no coração dessa pessoa, meu Deus, que está na casa dela. Que está, meu Pai, muitas das vezes, ó Pai, angustiada. Que está muitas das vezes triste. Que está muitas das vezes, meu Pai, precisando de um socorro do Senhor. Que o Senhor seja um socorro bem presente agora na vida dessa pessoa. E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela. Pai, eu te peço, abençoa, meu Pai, essa reunião. Venha falar conosco, meu Deus, e fala no nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Nessa noite, eu quero que você abra mesmo o seu coração. Que você deixe Deus tocar no seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, qual que é o tema da mensagem de hoje? O tema da mensagem de hoje, meu irmão, é não despreze as coisas pequenas. Pastor, como assim eu não devo desprezar as coisas pequenas? A palavra de Deus ela nos diz lá em Zacarias, no capítulo de número 4, no verso de número 10, na primeira parte do verso número 10, a palavra de Deus ela diz, porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Meu irmão, nós não podemos desprezar as coisas pequenas que Deus coloca na nossa vida, que Deus coloca no nosso coração. Pastor, como assim? Para você entender melhor, eu estava meditando um pouco sobre isso e eu estava lembrando um dia em que nós fomos, eu trabalhava numa empresa, numa serralheria, e a gente foi descarregar um caminhão carregado de telhas. E eram umas telhas galvanizadas, na verdade eram 120 telhas. E cada telha ela tinha 6 metros, se eu não me engano acho que era 7 metros e 20. Era telhas de 7,20. Mas eram 120 telhas. E nós chegamos para descarregar e a gente já era acostumado a descarregar. Tinha um caminhão muque, a gente chegava com esse caminhão, encostava do lado desse caminhão de telha e carregava com o muque a telha, levantava e colocava em cima do outro caminhão. Só que nesse dia a gente chegou para descarregar e não tinha como descarregar a telha, porque com o muque não daria para a gente poder descarregar essa telha. Não teria como a gente pegar, como a gente já estava acostumado a fazer com o muque, e jogar em cima do outro caminhão. E aí o rapaz olhou e falou, como que a gente vai descarregar essa telha? Ele falou, a gente vai ter que descarregar na mão. Vamos ter que pegar uma por uma e passar de um caminhão para o outro. E quando a gente viu aquilo ali, falou, meu pai do céu. Imagina você catar 120 telhas e passar uma a uma de um caminhão para o outro. Então a gente encostou um caminhão de ré para o outro assim e começou a descarregar. E descarregamos uma, descarregamos duas. Eu vou te falar, ali no começo parecia que a gente não ia acabar nunca. Parecia que não tinha como, não tinha condição
da gente terminar aquele serviço ali. E fomos ali passando de uma a uma, até a gente descarregar as 120 telhas. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que se a gente falar assim, não tem como, não dá, porque a gente já estava acostumado a fazer com o caminhão muque. Então a gente vinha, o caminhão levantava aquelas telhas e jogava. Só que eu não me lembro se as telhas eram muito pesadas ou se a telha poderia dobrar por causa do comprimento dela, que era 720, ou se o muque mesmo não aguentaria o peso delas. Eu não me lembro o que foi que aconteceu, mas eu sei que não teria como, ou se não daria para amarrar as telhas. Eu não me lembro direito o que foi que aconteceu. Mas aí eu fico imaginando, e se a gente desprezasse, né, essas coisas pequenas, esse pequeno ato de pegar a telha de uma por uma e ir passando para o outro. Era realmente um trabalho de formiguinha, tirar uma telha de um caminhão e colocar no outro caminhão. E ali acho que era em 3 pessoas, estava eu e mais 2 pessoas estávamos ali, o motorista do caminhão e mais um ajudante estava ali comigo. Então a palavra de Deus, ela nos diz porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Então eu quero que você coloque isso no seu coração. Quantas vezes você tem desprezado as coisas pequenas? E parece que até é algo, porque na terça-feira agora a gente está falando de grandes obras, de coisas grandes que Deus quer que a gente faça. Grandes obras, coisas grandes, assim como Jesus fez. Jesus, ele curava enfermo. Jesus, ele ressuscitava os mortos. E ele deixou escrito: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras maiores fará. Pastor, e na terça-feira o senhor estava falando de obras grandes, e agora o senhor vem me falar de coisas pequenas. Meu irmão, nós não podemos desprezar. E eu te falo, respondendo essa pergunta aqui, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? O tolo, meu irmão. O tolo, ele despreza o dia das coisas pequenas. Porque se você for colocar, até mesmo as grandes empresas que nós temos hoje, um dia elas foram pequenas. Um dia foram empresas de pequeno porte, mas que cresceram, que batalharam, que foram vencendo dia após dia. Mas muitas das vezes nós temos desprezado as coisas pequenas que Deus tem nos dado. As coisas pequenas que Deus tem colocado na nossa mão para a gente fazer. Hoje é um dia que nós oramos por cura, dia que nós oramos por libertação. Mas também é o dia, meu irmão, que entenda você que Deus tem colocado tarefas pequenas nas suas mãos, mas que através dessas pequenas tarefas você vai fazer grandes obras. Pastor, como que eu posso fazer grandes obras através de coisas pequenas? É muito simples, meu irmão. Volta a sua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 de Samuel, no capítulo de número 17. E eu quero começar com você. Eu estou na segunda aqui. 1 Samuel 17. E o verso, nós vamos começar de número 32. 1 Samuel, presta atenção nisso daqui. Não despreze as coisas pequenas. Guarda isso no seu coração. Não despreze as coisas pequenas. 1 Samuel 17, o verso de número 32. A palavra de Deus, ela diz: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eles estavam falando aqui do gigante, de Golias. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és um moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então, se você for reparar para ver, havia o Golias. Vamos voltar um pouquinho aqui, só para você entender aqui o contexto. Olha o que acontecia aqui no verso de número 23. Diz assim, ó. 1 Samuel 17, 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro,
cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então Golias subia e dizia: tem homem aí? Para que nós estamos aqui? Para lutar? Para perder todas essas vidas, todos esses homens? Não, eu sou filisteu. E vocês não são israelitas? Escolhe um de vocês aí. E se esse um que vocês escolherem me derrotar, nós seremos seus servos. Mas se eu derrotar o melhor de vocês, então vocês serão os nossos servos. E aí a palavra de Deus diz que Davi, ouvindo aquilo, o coração dele se encheu do Espírito de Deus. Ele falou: não tema, Saul, eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante. Quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Mas olha o que Saul falou para ele. Porém Saul disse a Davi, verso de número 33, 1 de Samuel 17:33: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Meu irmão, naquele momento Saul estava desprezando Davi, por achar que Davi era pequeno, por achar que Davi não poderia vencer aquele filisteu. O Saul ali, naquele momento, ele desprezou aquilo que Davi estava falando para ele, dizendo: não tema o seu coração não, ó rei, eu vou contra ele, eu vou lutar e eu vou vencer esse filisteu. Quem é esse incircunciso filisteu? Mas quantas vezes, meu irmão, a gente despreza aquilo que Deus tem nos dado, por achar pequeno, por achar pouco, por achar que é algo que para nós não vai servir. Assim como nós, naquele dia da telha, desprezando aquilo que nós poderíamos fazer, porque nós tínhamos algo ali que poderia fazer de uma vez só. O caminhão muque poderia levantar todas aquelas telhas, porque ele tinha força para isso, e colocar em cima do outro caminhão, como nós sempre fizemos. E aí nós estávamos desprezando e até murmurando. Eu estou aqui diante de Deus falando para você. A gente começou a murmurar, dizer quando que a gente vai acabar. Já era passado aí das 3 horas da tarde naquele dia, e a gente parava às 5h30. E a gente ficou falando: até que hora será que a gente vai ficar aqui fazendo esse trabalho de formiguinha, tirando uma telha de um caminhão e colocando no outro caminhão. Mas, meu irmão, era a arma que a gente tinha para lutar naquele dia. E eu vou falar uma coisa para você: depois que você começa a fazer algo que pareça pequeno, você vai ver que esse algo que você está fazendo não é tão pequeno assim. Talvez você olhe para a situação da sua família e fale assim: pastor, lá só tem eu que busco a Deus. São poucas pessoas ali que buscam a Deus. Hoje só tem eu. Graças a Deus que tem você. Porque parece pequeno a sua oração. Parece pouco, só você orando pela sua casa. Elias fez a mesma coisa. Elias dizia para Deus: Deus, só eu fiquei, só sobrou eu que busca o Senhor em Israel. Todos os outros se perderam, todos os outros estão seguindo o caminho dos Balins, estão seguindo a Baal. Mas Deus falou para ele assim: ó, Elias, ainda existem em Israel 7.000 cujos joelhos não se dobraram para Baal. Meu irmão, às vezes você pensa que você está sozinho. Às vezes você despreza mesmo até a sua oração. Às vezes você para de orar porque julga que a sua oração é algo pequeno. Mas Deus está falando para você nessa noite: não despreze as coisas pequenas. Talvez Deus tenha usado algo pequeno para fazer algo grande na sua vida e você não tenha entendido. Pastor, como assim? Talvez Deus colocou no seu coração de orar pela sua igreja, de orar pelas pessoas da sua igreja, e você acha que é algo pequeno. Talvez você não tenha orado porque acha que é pequeno. Talvez Deus colocou no seu coração, meu irmão, limpar a igreja, ir lá e passar uma vassoura na igreja, ir lá e passar um pano na igreja, mas às vezes você não faz porque acha que é algo pequeno. Às vezes Deus colocou no seu coração de fazer por alguém, de ajudar alguém, mas às vezes você não tem uma condição muito grande para fazer, e aí você acha que é algo pequeno.
e despreza aquilo que parece pequeno. Assim como Saul estava desprezando Davi aqui porque ele era pequeno. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. E se Saul realmente não deixasse Davi lutar contra aquele gigante? E se Saul falasse assim, não, você é pequeno e eu não quero que você lute contra ele. Você não vai. Volta para sua casa, moleque. Vai cuidar das ovelhas do seu pai lá. Vai cuidar daquelas poucas, assim como disse o irmão dele. Vai cuidar daquelas poucas ovelhas. Meu irmão, muitas das vezes nós desprezamos as coisas pequenas. Muitas das vezes nós temos desprezado aquilo que Deus colocou no nosso coração por achar que é pequeno. Assim como nós ali, mudando a telha do caminhão uma a uma. É como uma formiguinha carregando uma folhinha. Mas nós fomos até vencer. E eu falo uma coisa para você, não deu 5h30, nós já tínhamos acabado. E nós ali todos preocupados, não, porque não vai dar, quantas horas nós vamos ficar aqui? Mas Deus tem colocado algo no seu coração nessa noite. E Ele está dizendo para você, não despreze as coisas pequenas. Não se mostre como aquela pessoa que olha para algo pequeno e teme e fala, não, é pequeno, não vai dar, eu não vou conseguir. Quem sou eu para fazer isso, meu irmão? Se Deus te colocou ali, é porque Ele te deu total capacidade para fazer. Ainda que pareça que você não consegue, ainda pareça que você não possa. Vamos continuar? A palavra de Deus diz no versículo 34, então disse Davi a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Verso 36, assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meu irmão, quando você luta com Deus, é Deus quem vai lutar com você. O Davi parecia alguém pequeno ali. O Davi parecia alguém ali até desprezível aos olhos de Saul. Olha aí esse menino aí, vai querer lutar contra aquele gigante. O gigante, a palavra de Deus diz que ele tinha mais de 3 metros de altura. E Davi, nessa época, tinha o quê? 16 anos. Era um franzidinho, era pequenininho. Era o quê? Até ruivinho. Meu irmão, mas não despreze as coisas pequenas. Porque o que salvou Israel naquele dia foi aquele pequeno guerreiro. Se não fosse Davi aquele dia, o povo de Deus teria sofrido uma afronta muito grande. E vai se saber até que dia estaria Golias afrontando aquele exército, dizendo, tem homem aí? Tem alguém aí que possa vir me enfrentar? Meu irmão, então coloca isso no seu coração, não despreze as coisas pequenas, porque as coisas pequenas, pode ser que elas vão te livrar, pode ser que as coisas pequenas que Deus colocou no seu coração, como orar por um ente querido, pode ser o que vai livrar o seu ente querido, a sua oração. A palavra de Deus, ela diz que a oração de um justo, ela tem muito poder em seus efeitos, ela muito pode nos seus efeitos. Então coloca isso no seu coração, não despreze as coisas pequenas. Às vezes Deus colocou você para fazer algo que aparentemente é pequeno, mas meu irmão, aquilo não é pequeno, aquilo é Deus te dando uma direção para você fazer a vontade dele. Amém? Então guarda isso no seu coração. Deus sabe que tinha mais coisas aqui que eu queria passar para vocês, mas hoje eu quero que você fique com isso. Olha para Saul e se coloca no lugar de Saul. Se você tomasse a mesma atitude que Saul ia tomando, de desprezar Davi, de desprezar as coisas pequenas, o que seria do povo de Israel? O que seria do povo de Deus? Agora eu quero mudar a situação. Se você toma a mesma atitude de Saul, de desprezar as coisas pequenas que Deus colocou no seu coração, o que vai ser da sua casa? O que vai ser do seu familiar que depende da sua oração? O que vai ser daquela pessoa que está enfrentando aquela luta, aquela doença, aquela situação? Se você desprezar as coisas pequenas, parece um ato pequeno, orar por um dos seus.
Parece algo pequeno, mas aquilo que Deus colocou no seu coração faz. Vamos voltar lá então para a gente encerrar? Volta lá em Zacarias 4. Zacarias 4. Zacarias é o último livro, o penúltimo livro antes de Malaquias. Zacarias, depois vem Malaquias. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 4, verso de número 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Meu irmão, não despreze as coisas pequenas. Se hoje você vive algo pequeno, se hoje você tem algo pequeno no seu coração, coloca isso no seu coração. Não despreze esse algo pequeno, porque desse algo pequeno Deus quer fazer uma grande obra, assim como Ele fez com Davi lá atrás, assim como Ele fez com tantos outros. Se você for colocar, uma certa vez estava ali Eliseu, e alguns homens saíram porque queriam aumentar o quarto que eles viviam ali, aumentar o lugar onde os sacerdotes dormiam. E chamaram Eliseu e falaram: vamos lá com a gente vai lá cortar lenha. Parecia uma coisa pequena. E aí ele foi lá cortar lenha, falou: não, eu vou lá com vocês. E ali no meio deles cortando lenha, o ferro caiu dentro da água, e ele estava ali. E aí naquele momento ele orou a Deus ali, e o ferro flutuou, e eles conseguiram terminar o serviço graças àquela obra que Eliseu fez ali. Mas e se ele não fosse para lá? E se ele desprezasse? Não, eles vão lá só cortar lenha. O que eu vou fazer lá? Eu sou um grande sacerdote. É uma coisa pequena para mim. Mas então coloca isso no seu coração. Não despreze o dia das coisas pequenas. Às vezes Deus colocou algo pequeno no seu coração, de orar, de buscar, de clamar pelo seu familiar, ou de fazer qualquer outra coisa. Pastor, de varrer a igreja, de varrer a sua casa, de cuidar dos seus filhos. Parece coisas pequenas, mas através das coisas pequenas Deus quer fazer grandes obras na sua vida, em nome de Jesus. Então guarda isso no seu coração, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza, meu irmão? Saul quase desprezou, e se ele tivesse desprezado, talvez hoje nós não contaríamos a história do gigante Golias sendo derrotado. Talvez a história seria diferente. Talvez nós contaríamos hoje o dia que o povo de Deus foi derrotado pelo gigante Golias, porque Saul desprezou o pequeno Davi. Então coloca isso no seu coração. Às vezes as coisas pequenas que você está desprezando, você não sabe o que é. Assim como Saul não sabia quem era Davi, o pequeno que ele estava desprezando, que veio a se tornar o maior rei da história de Israel. Então não despreze as coisas pequenas. Guarda isso no seu coração. Deus sabe que eu tinha muito mais coisas para falar para você aqui nessa noite, mas Deus me permitiu até aí. Então eu não quero passar daí, eu não quero deixar o Israel falar. Eu quero que você ouça, mas ouça a palavra de Deus. Amém? Então fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Senhor meu Deus, querido e amado Pai, meu Senhor, no santo nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós já entendemos, ó Pai, que a Tua palavra quis nos dizer nessa noite, para que nós não venhamos a desprezar, meu Pai, o dia das coisas pequenas. Meu Pai, porque as coisas pequenas, meu Deus, que nós desprezamos hoje, elas podem se tornar em grandes maravilhas do Senhor que nós perderíamos amanhã. Então, meu Pai, nessa noite eu peço para que o Senhor entre no coração dessa pessoa e fale mais, meu Deus. Tenha liberdade de falar no coração dessa pessoa. Pai, que essa pessoa venha, meu Deus, a entender que as grandes obras do Senhor, elas começam com pequenas coisas, começam com pequenas atitudes, com o pequeno ato de orar, de buscar ao Senhor, meu Pai, até talvez, meu Pai, essa pessoa, ela tenha uma decisão muito grande pela frente, mas, Pai, ela precisa de uma pequena coisa, que é orar ao Senhor, que é buscar a sua face, que é entender, meu Pai, o seu tempo. Meu Pai, então, ajuda ela, meu Pai, a não desprezar o tempo das coisas pequenas, a estar, meu Pai, sempre na direção do Senhor. Meu Pai, eu quero aqui, meu Deus, unir a minha fé com a fé dessa pessoa que está na casa dela agora, com a fé dessa pessoa que está no trabalho dela agora orando,
crendo, meu Deus, no poder do Senhor, Pai, eu uno a minha fé com a fé dela e paraliso toda a ação do inferno que está sobre a casa dela, que está sobre a família dela, que está, meu Pai, nesse ente querido, nesse familiar. Meu Deus, eu paraliso agora essa obra do inferno. E eu digo a você, demônio, você que se levantou contra essa pessoa, você que se levantou contra essa casa, você que se levantou contra essa família, eu paraliso agora todo o teu mal. Eu digo, sai agora. Eu digo, pega toda a tua obra e vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Meu Pai, essa pessoa, ela não vai desprezar as coisas pequenas que o Senhor tem colocado na vida dela. Pelo contrário, meu Deus, ela vai crer nas obras do Senhor, ó Pai, e nessas coisas pequenas, meu Pai, nessas pequenas atitudes que ela vai tomar, meu Deus, ela vai ser engrandecida pelo Senhor. Então abençoa, meu Pai, e derrama o teu poder, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E eu tenho a certeza, meu irmão, que se você não desprezar as coisas pequenas que o Senhor tem colocado na sua vida, você vai alcançar grandes bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui e eu peço para que Deus abençoe a sua vida. Nós continuamos assim. No sábado nós estaremos aqui mais uma vez para buscar a presença de Deus. No sábado, meu irmão, eu quero fazer algo diferente aqui. No sábado eu quero fazer uma live ao vivo através do Facebook. Então vou estar enviando para você e nós vamos fazer essa live no sábado através do Facebook. Você que tem acompanhado aqui as reuniões, você que tem acompanhado aqui os nossos cultos, no sábado às 17h30, às 19h30, perdão, eu quero estar ao vivo com você através do Facebook. Então fica ligadinho, que eu vou enviar o link lá no grupo da igreja e vou estar com vocês aí, que me seguem, que seguem a IGD Monte Sião aí no Facebook. Nós estaremos ao vivo aí para engrandecer e para adorar o nome do Senhor. Amém? No mais, fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou morrendo de saudade de todos, mas eu creio que logo em breve nós poderemos estar fazendo de novo as nossas reuniões aí em nome de Jesus, amém? Então fica aqui o meu abraço, um beijo no coração, fiquem na paz, que Deus abençoe cada um beijo, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus. E guarda isso no seu coração, não despreze as coisas pequenas, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.